Olá, meus queridos. Hoje eu estou trazendo aqui mais um complemento do assunto sobre a besta, e eu posso dizer que esse aqui é uma das narrativas que fala do berço de toda essa filosofia que nasceu no meio do cristianismo. Nem tanto, isso também faz parte das profecias e estão profetizados no livro de Daniel e Apocalipse, Mateus. E espero que vocês entendam mais um conteúdo do qual eu estou trazendo aqui, porque as pessoas, o mundo precisa entender e saber de toda a verdade que foi ocultada por vários anos, por mais de 1000 anos, e hoje nós estamos tendo aqui o privilégio de trazer essa narrativa. Eu sei que aqui meus conteúdos provavelmente não são dos mais agradáveis, mal filmado, com uma câmera muito humilde, e é uma imagem que não se adapta, não é para televisão, só é para celular. Bom, mas sem perca de tempo, como diz muitos YouTubes, né, sem mais delongas. Bom, eu trouxe no final do último vídeo narrando que o nome do Messias, o mundo inteiro, na verdade, não conhece. Eu acredito que 90% da população mundial não sabe ou nunca ouviu jamais o verdadeiro nome do Salvador. Nem tanto que nasceu aqui a filosofia de que muitos mentores dizem que ninguém sabe o verdadeiro nome do Messias. E isso é um engano muito grande, falar sobre isso. Claro que o nome do Messias, o verdadeiro, muita gente sabe e está na história registrada. Agora, o que é uma invenção é o nome Jesus, que se originou exatamente no capítulo 20 de João, no versículo 20 e 21, quando ele foi crucificado, Pilatos ordenou que escrevesse um nome, 3 nomes na verdade, e colocasse aquele letreiro acima do patíbulo da cruz, ali onde estava crucificado o Messias. E os nomes, a gente vai ver que no livro, no versículo 21, estava escrito em latim, grego e hebraico. Aí ali a narrativa segue dizendo que Pilatos escreveu o nome do Messias em 3 línguas diferentes. Em latim estava Jesus, em grego estava Rex Darioro, e em grego estava escrito as seguintes letras do tetragrama sagrado, que era Yud, Rav, Rei e Vav novamente. Nem tanto esse nome foi traduzido ou foi considerado uma tradução pelos pioneiros, daqueles que traduziram as escrituras, dizendo que esse era o nome do Messias, mas só que o Messias foi chamado de Yeshua. Só que a palavra Yeshua, sendo dessa forma interpretada, usando esses tetragramas sagrados, então vamos lá.
Em latim, a palavra Jesus não é Messias, porque Jesus, a palavra Jesus é porco. De fato, já vi muita gente falando sobre isso, querendo aceitar ou não, mas é a verdade. Pode vir o melhor professor de latim discordando, mas a verdade é que a palavra Jesus significa porco, e a palavra rexidarioro, e ali também foi chamado de um animal, e provavelmente que seja cavalo. E a palavra Yeshua, como as pessoas hoje se conheceram esse nome, a palavra Yeshua quer dizer que seu nome seja apagado para sempre. Então, na verdade, o verdadeiro nome do Messias foi ocultado ali. E aqui que nasce a filosofia de que o nome do Messias pode ser mudado. Nunca foi dado, nem na história, nem na profecia nenhuma, nem o profeta ou apóstolo, autoridade para mudar o nome do Messias. Na verdade, o verdadeiro nome do Messias se chama Yahushua, e o verdadeiro nome de Deus se chama Yahuwah. Como eu estou aqui trazendo apenas aqui o início, o berço de todo o engano aqui do cristianismo, que na verdade eu não culpo nenhum líder religioso que existiu em eras passadas, porque na verdade esses caras nunca tiveram o objetivo de escrever um terrível engano desse, mas sim o próprio anticristo, que estava já profetizado lá no livro de Daniel, no capítulo 7, do versículo 21, que ele lutou, que ele, ali foi quando nasceu o anticristo, que foi quando o Messias viveu aqui, que caiu os 3 chifres. As pessoas diziam que eram as nações europeias, 3 nações europeias, citado, que eu nem vou citar aqui para não perder tempo, mas na verdade os 3 chifres que caíram foi o nome do Messias que foi ocultado, Yahushua, o verdadeiro nome do Salvador, que esse que tem poder para curar a enfermidade, que deu vista aos cegos. Esse nome fez com que o coxo andasse quando Pedro ordenou que ele andasse na porta, na entrada do Templo Formosa ali. Então, os 3 chifres estavam falando que caiu ali. É o nome do Messias, a igreja e os verdadeiros remanescentes da fé. Com isso, não estou aqui dizendo ou julgando ninguém das gerações que vieram futuramente, mas os remanescentes com força e com autoridade pereceram, provavelmente o último a perecer dele no fogo, e com muito heroísmo foi Policarpo. Afinal de contas, está escrito que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. E de alguma forma, muitos cristãos esboçaram, mesmo não sabendo o verdadeiro nome de Deus, e não sabendo o verdadeiro nome do Salvador, mas eles mergulharam em uma dimensão de humilhação diante do Criador, que ultrapassaram as fronteiras de todo o engano, alcançando assim a misericórdia. Para esses que foram escritos que aqueles que forem permanecer até o final, que permanecer até o fim, esse será salvo. Então esse é o berço de todo o engano, ali onde saiu o nome que por vários tempos, por vários anos, até o ano 1553, o nome Jesus ainda nem tinha sido mencionado, nem a letra J existia, na verdade. Há toda uma história aí por trás. Então, muitos nomes foram considerados, Yeshua,
Jesus, Yesu, a, outros nomes aí que eu esqueço agora. Porém, esse evangelho enganoso já pairava na época dos apóstolos. Quando João escreve a carta às igrejas da Ásia, ali toda a Europa já tinha praticamente sido evangelizada pelo grande apóstolo, herói da fé, apóstolo Paulo, e todos os demais que contribuíram para que o evangelho chegasse em muitas pessoas. Então já era difundido esses nomes enganosos que foi colocado ali em forma de zombaria, isso as pessoas chamam hoje de bullying. Então, o que Pilatos escreveu foi uma atrocidade, um bullying cometido contra o Messias, chamando de porco, de cavalo, e que seu nome fosse esquecido para sempre, e de fato foi por muitos anos. O mundo nem conheceu o verdadeiro nome do Messias, que é Yahushua, um nome poderoso. E há de muita gente questionar que isso não tem nada de importância. Meu amigo, esse nome é tão importante que diante dele todo joelho se dobra, toda língua confessa que o Messias é o Criador. Como não tem importância? O nome que é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse nome é magnífico, é poderoso. Aí quando escreveram aqui, eu vou provavelmente em outras oportunidades eu vou trazer mais narrativa a esse respeito, mas o nome de Jesus ele não existia até no ano 1553, mas quando os cristãos que fugiram da Inglaterra, perseguida pela rainha Maria, ali chegaram e se reuniram na França, na cidade de Genebra, foi quando se juntou ali muitos líderes estudiosos, né, também naqueles anos, naquela geração, e eles reunidos escreveram a primeira Bíblia de estudo ela foi considerada e é considerada até em nossos dias hoje como a Bíblia mais profunda, que é a Bíblia de Estudo de Genebra, no ano de 1553. Porém, esses outros nomes que para trás foi mencionado, desde o nome da cruz, foi substituído novamente, passou por uma outra reforma para ser chamado de Jesus, porque Jesus não tem nada, não foi ordenança de Deus, não foi revelação do Criador, não foi revelação do Pai, não oraram para que isso acontecesse, foi simplesmente uma decisão em questão de fonética. Fonética é um nome que as pessoas podem expressar, que cai bem em qualquer força de expressão. Então é isso, foi aí que surgiu o nome Jesus e dessa forma se tornou um ícone do engano e cresceu de uma forma exponencial por todo o mundo. Então, o que nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 5 e 6, que uma multidão saía ali defendendo, dizendo quem é maior que a besta e tal. Então, nós vamos ler primeiro que a besta é um dragão, que a besta é um animal, e as pessoas interpretam isso ao pé da letra, achando que há uma imagem rústica ali
de um personagem muito brutal e, na verdade, ele vinha de modo sutil. Esse engano já estava aqui que surgiu, estava escrito no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, no versículo 3 e versículo 4, aonde diz que a igreja não seria arrebatada dessa terra, enquanto o filho da perdição não se manifestasse, o homem do pecado, e que se assentasse no templo de Deus. Mas as pessoas novamente cometem um engano, achando que o anticristo vai ser uma pessoa que vai sentar no templo de Israel, e é um engano terrível isso, porque não não é isso que a Bíblia está descrevendo ali. O templo de Deus seria essa faceta sombria do inimigo, ensinando os maiores enganos, e há tantas profecias e versículos que esse seria o tempo de apostasia como nunca se houve, e sugeria muitos falsos cristos e anticristos, também tantas doutrinas, como nós vemos hoje, que não tem nada a ver com o evangelho, como doutrina da prosperidade. São igrejas neopentecostais que mais influencia as pessoas, e na verdade são as mais enganosas que existem. Mas o único problema maior é que as pessoas, elas não conhecem a Bíblia de fato, e nem têm uma vida de oração, não tem intimidade com a Bíblia, e nem tem intimidade com o dono da palavra. Então se tornam presas fáceis para ser enganado por esses devoradores de lã de ovelhas, homens enganadores que só pensam em si próprio. E uma coisa muito fácil de acontecer é a pessoa ser enganada quando ela não tem conhecimento bíblico e quando não tem intimidade com o Papai do Céu. Fato que acontece com as pessoas que ensinam hoje a respeito dos 10 mandamentos. Aí a pessoa vai ver, rapaz, isso está escrito realmente na Bíblia. De fato, isso está escrito. Eu vou já voltar aí. Só para dar um exemplo aqui. As pessoas não conhecem que a lei, os 10 mandamentos, foi dado, entre eles o sábado, que é o descanso dos hebreus, porque eles viveram por 430 anos como escravo e não tiveram descanso nem um dia durante esses 430 anos de escravidão. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12 ao 15, aí a gente que conhece aí vai ver que o motivo pelo qual o sábado foi separado é porque eles viveram como escravo ali. E a Bíblia vai ser bem clara a dizer, lá no versículo 15, lembra que de descansar no dia de sábado, porque tu foste escravos na terra do Egito, e agora no dia de sábado você precisa descansar. Não é uma lei perpétua para a humanidade, foi uma lei dada por um motivo e para um povo só, que foi os hebreus. E as pessoas não conhecem, poxa, mas como fugir de um negócio desse? Eles não vão saber que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 4, é
bem claro que diz que o fim da lei é Cristo. Aí você vai ver que em Hebreus, no capítulo 9, versículo 10, ali o escritor aos Hebreus, ele vai declarando mais que haveria mudança na lei. Lá no capítulo 7 de Hebreus também, versículo 11 e 12, dizia que havendo mudança de sacerdote, haveria também mudança na lei. Então, quando a gente vê os pregadores das leis, dos 10 mandamentos, a gente sabe que essas pessoas não têm intimidade com Deus de fato. Porque as leis que estão escritas no Novo Testamento ali, é uma nova lei dada pelo próprio Messias. Lá no capítulo 13 de João, capítulo 13 de João, no versículo capítulo 13 de João, eu tenho um problema de visão e eu não estou conseguindo achar o versículo. Mas é capítulo 13 de João, versículo 34 e 35, se não me falha a memória, que o Messias disse que estava dando um novo mandamento. E o mandamento que ele deixou era amar um ao outro. Para a gente viver em sociedade, oferecendo o ombro às pessoas mais fracas na fé, servindo convertes e comidas, viver a vida social. Mas quando a gente lê no capítulo 14 de Apocalipse, falando sobre leis, que os que foram fiéis às leis, claro que vai estar uma expressão ali no plural e não no singular, porque são duas leis: amar Deus sobre todas as coisas, ou o Criador em todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E como se desvencilhar de uma coisa que está escrito. E as pessoas não sabem que elas, se submetendo à lei, elas estão se distanciando da graça do Papai do Céu. Então, o que acontece hoje nesse terrível governo anticristão é tudo uma farsa. Afinal de contas, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Já muitos mentores de condições financeiras incríveis, tem uma condições financeiras e são doutores e mestres nessa vida. Eu sei que muita gente pode passar esse vídeo e nem assistir esse conteúdo. Aí os caras vão dizer: não precisa vir um homem, ele vai se assentar no trono de Israel, vai trazer 3 anos e meio de paz, de acordo com o que está escrito lá em capítulo 7 de Daniel, versículo 25, que mudará os tempos e as leis. Aí vai dizer: é Império Romano, aí fico dizendo que é Bush, é Putin, até o cara do X é considerado a besta por muita gente. E isso isso, meu irmão, não é verdade. Esses caras tem nada a ver com a besta.
Ninguém vai sentar como um político em lugar nenhum, nem em Israel, nem nos Estados Unidos, nem na China, nem no Brasil, nem na Rússia, e dominar esse mundo, botar o mundo aos seus pés. Ninguém vai fazer isso. Isso é uma mentira. Isso é mentira. O que o diabo e a besta queria era o que ele queria lá quando ele estava na glória, quando ele era um anjo de luz. E é também uma outra coisa que o mundo não sabe nem como é o nome de Satanás. Satanás não é o nome dele. Satanás é apenas um título, é acusador. Então o que ele queria, assumiu, quer dizer, colocando todo aquele engano que Pilatos colocou lá na cruz. Aí aquilo cresceu como se fosse 3 nomes. Aí chegou ao conhecimento das pessoas esse engano. E agora, como um roteiro de cinema, o diabo passa a ser, aqui assumir a identidade de Deus, passou a assumir a identidade do Salvador, do Messias. E mais uma coisa aí eu quero trazer aqui, quero dizer, primeiro, que tudo que eu estou falando aqui é porque Papai do Céu me trouxe aqui para me falar. Porque Ele me trouxe a vida novamente para me falar isso para a humanidade. Mas aí você vai dizer, não, você está enganado. Enganado está você, meu amado. Eu tenho convicção e tudo que eu estou falando aqui é genuinamente revelado pelo Criador. Então a besta está sendo adorada. Cada louvor que cantam para esse maldito Jesus é a Satanás. Cada oração feita para esse maldito Jesus é para Satanás. Cada oração que faz em nome desse maldito Jesus é para Satanás. Meus queridos, aprendam a expressar o verdadeiro nome do Filho do nosso Criador, Yahushua. Eu não estou trazendo aqui apenas um idealismo a uma nova descoberta. Eu estou trazendo a maior revelação que o mundo precisa ouvir. E eu tenho convicção disso. Que Papai do Céu possa abençoar a todos. Eu vou trazendo mais um outro conteúdo na próxima semana. E que todos fiquem com Deus. Que Deus o abençoe. Que Papai do Céu dê uma boa noite de sono a todos. E um ótimo dia amanhã. E muita prosperidade na vida de todos que ouvirem a verdadeira revelação do Papai do Céu. Aqui, nesse humilde canal, com esse humilde vídeo. Amém.